Oi, meu nome é Yasmin, eu vou dar início ao trabalho, ao vídeo no caso, né? A gente está falando sobre o poema de Castro Alves, O Navio Negreiros, que ele é um fragmento do livro dele, Os Escravos. Ele é dividido em 6 partes e o autor ele vai usar o poema, né, como uma forma de expressar os momentos mais críticos da nossa história, a escravidão. E a obra ela foi escrita porque ele era conhecido como o poeta dos escravos, né? O Castro Alves ele passa por uma situação onde ele tem acesso de perto e contato de perto com os escravos e com a realidade dos escravos, e ele começa a ser movido pelas influências do abolicionismo, pelo iluminismo e pela política liberal. O Brasil ele já tinha passado pelo processo de abolição, mas a escravidão ainda era a realidade no nosso país. A gente vê que a escravidão ela é real até hoje, mas a obra ela é feita em determinada época, onde a abolição já foi feita, mas a escravidão continuava. Olá a todos, eu vou falar um pouquinho sobre o Navio Negreiro. O Navio Negreiro foi uma obra de Castro Alves. Essa importante obra relatava sobre como os escravos eram trazidos para o Brasil, os escravos africanos, obviamente. Os escravos eram trazidos em navios e o autor usou uma tática que eu achei bem interessante. Ele começa relatando o poema de uma forma bem diferente. Ele, como se fosse uma ave, pode ser assim dizer. Ele começa vendo o navio de longe, acha aquela coisa toda bonita, interessante, opa, bacana, né? E vai chegando perto e vai cada vez mais vendo a realidade, né? Que a gente pode assim dizer a realidade, que não é muito boa, não era algo muito bom. A Yasmin havia dito que ela é dividida em 6 partes, exatamente. Ela é dividida nessas 6 partes. Ele também traz um aspecto bem interessante da natureza. Ele fala bastante sobre mar, sobre o céu, sobre o luar também, inclusive. Olá, hoje eu vou falar um pouquinho da obra Navio Negreiro, mais específico da segunda e terceira parte do poema. Como o Caio já havia dito, o poema se passa na visão de uma ave chamada albatroz, uma águia dos oceanos. A segunda parte começa com ela se aproximando do navio e vendo os marinheiros de diversas raças e nacionalidades. Essa é uma das partes em que o poema é mais calmo, é bem suave, não tem nada de divergente, assim. O poema é bem tranquilo, você pode recitá-lo sem nem pestanejar, pois não tem nenhuma diferença. A terceira parte se refere a águia chegando ao oceano, chegando, corto. A terceira parte refere-se ao albatroz descendo do céu e vendo as figuras infernais que ali habitavam, lembrando uma cena de Inferno de Dante. Para a surpresa da ave, o canto já não era mais como antes, que era um canto de saudade, canto de amor, canto bem sentimental, né? Era mais um canto fúnebre, um canto aterrorizante e horrível. Essa foi a parte 3. Oi, gente, boa tarde. Eu vou falar sobre o contexto histórico da poesia Escravos de Castro Alves. Bom, o contexto histórico, ele se passa durante o período de escravidão no Brasil e na exploração por navios que traziam o tráfico negreiro de africanos escravizados, que eram trocados por algumas mercadorias e especiarias para europeus que levaram e sequestraram esses africanos para trabalharem nos colonos na América do Sul e do Norte.
Bom, é estimado que entre os séculos 16 e 19 chegaram entre 10 e 20 milhões de negros escravizados à América. Também é estimado que 4 milhões chegaram somente ao Brasil. As condições nessas viagens da África para cá eram totalmente precárias, com ambientes escuros, mal ventilados, com calor insuportável e com alimentos insuficientes para todos os tripulantes. Logo, com todas essas condições horríveis, cerca de 5 a 25% da tripulação escravizada não sobrevivia à viagem. Quando esses escravizados chegaram ao Brasil, eles eram marcados com ferro em brasa para identificá-los, além de que eram leiloados para senhores de colonos. É importante destacar que, em média, esses escravizados viviam em média de 5 a 10 anos de trabalho, com todas essas condições de vida precária. Algumas leis, como a Lei Eusébio de Queiroz, assinada em 1850, que proibia a entrada de africanos escravizados no Brasil, e a Lei Áurea, assinada em 1888, que abolia a escravidão, ajudaram a reprimir ou a pelo menos retardar esse processo de escravidão no Brasil. Mas é triste saber que tivemos mais tempos de escravidão no Brasil do que sem. Olá, hoje eu vou falar um pouquinho da parte 5 do poema Navio Negreiro. Como todos sabem, originalmente os escravos não tinham religião, mas o autor é influenciado pelo cristianismo a está citando Deus no poema. Mesmo não tendo Deus assim como o mandai-chuva da religião, ele era muito citado em canções, em textos, em poemas, como nesse. Deus também é citado no poema, numa parte que eu vou recitar aqui. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Essa é uma parte que diz, na parte 5, sobre Deus, que eles clamam Deus para ajudar eles, né? Os marinheiros também obrigavam eles a cantar e dançar para evitar depressão mas no meio que não adiantava, né? Não só disso viviam eles. Assim como passarinhos cantando, eles também cantavam em códigos. Mas os marinheiros não entendiam. Usavam também como escape e troca de informações. E foi isso. Falando sobre a sexta parte do poema. O poema, nessa parte em si, ele vai começar a questionar qual é a bandeira, que nação é responsável pela tal barbaridade que está acontecendo ali dentro, né? O porquê não? Quem é a responsável diante de tudo aquilo que os escravos estão passando, diante das condições desumanas? Porque lá na segunda parte do poema, é meio que a bandeira não importa diante de um cenário bonito que é descrito pelo autor, mas quando ele entra nessa parte do poema em específico, ele começa a se questionar quem seria responsável por tal barbaridade. E a gente sabe, né, que é a bandeira do Brasil, que é a pátria do poeta. O autor, ele vai não descrever, mas ele vai perceber que a bandeira responsável por tal barbaridade é o Brasil. E é a pátria do poeta. O Castro Alves, ele era muito, eu não sei agora a palavra, mas ele valorizava muito a nação em que ele vivia. E ele descreve no poema, em específico nessa parte do poema, o desapontamento que ele tem por nós sermos responsáveis por isso. Fala, nossa nação está concordando com a situação em que os escravos eram submetidos. Então ele começa a falar, né, de certa forma, o orgulho, entre aspas, né, o orgulho que ele tem da nossa nação por ser
uma nação referência em esperança, na luta pela liberdade, mas ele também ele é desapontado com a nossa nação, porque ele percebe que a gente foi porta-bandeira, né? A nossa nação foi a sede da escravidão. Olá a todos, eu vou falar agora um pouquinho como a gente pode associar esse poema aos dias atuais. Quando a gente fala escravidão, principalmente entre a nossa geração, a gente acredita que é algo ultrapassado, que não acontece mais, essas coisas assim. Mas pelo contrário, ocorre e muito. Recentemente, no dia 12 de nove de 2021, saiu uma reportagem no Fantástico, na qual denunciava trabalhos escravos, infelizmente. Esses trabalhos, esses escravos eram atraídos através de construções civis. Nossa, já uma proposta aí, uma construção civil, vamos para tal país. Eles acreditavam e ia. Nisso que era exportado para outro país, eles eram vendidos a capitães de barcos. Esses capitães de barcos exploravam eles para a captura de peixes ilegais. Nessa captura de peixes, eles exportavam esses peixes para outros países para fazer a ração para alimentar seus próprios peixes. É isso aí mesmo que vocês entenderam. Esses funcionários, assim, funcionários entre aspas, esses escravos, ficava meses, anos em solo, no mar. Não via família, não via nada. Morava na reportagem, mostra um lugar que eles dormiam. Era bem, eu acho que acredito que era bem algo igual antigamente. Era no porão, assim, era um lugar que o repórter fala que é bem quente e bem minúsculo o espaço. E dormia diversos escravos lá, parecia que era 6, eu acho, se não me engano. Naquele calor, imagina você ficar meses no mar e ainda dormir em situação precária. Eles denunciaram, prenderam esses exploradores, graças a Deus, e todos os escravos foram libertados.